Bom dia, meu irmão, meu amigo, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo. Estamos aqui de volta. Se você é assíduo aí no estudo, você percebeu que na semana anterior eu acabei não gravando, mas quero hoje novamente retomar o nosso estudo de Hebreus 11, da carta aos Hebreus, agora o capítulo 11. Então convido você a abrir a tua Bíblia. Como bom estudioso, tenha uma Bíblia, né? Sempre que você vai estudar, é necessário você ter o material em mãos, né? Então assim também é a nossa vida de estudante da Bíblia, tá bom? Hebreus 11 diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente inspirado, ou divinamente avisado, melhor dizendo, vou repetir o verso 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Pretendo falar até aqui hoje e espero que você permaneça ligado, tá? Então, depois do autor insistir, e como pastor, ele está pastoreando e enviando essa carta aos seus pupilos, aos seus discípulos, aos seus irmãos em Cristo, fortalecendo eles na fé, dando a instrução para que eles perseverem, para que eles continuem. No final do capítulo 10, ali está um texto registrado em Abacuque, onde diz: mas o meu justo viverá da fé. Depois de então ele falar a respeito dessa fé, ele começa a explanar o assunto de uma maneira mais profunda e levantando uma galeria de heróis da fé, de homens do Antigo Testamento que foram fiéis a Deus até o fim das suas vidas, aguardando a revelação do Messias, e embora eles não alcançaram ver o Messias em carne e osso, eles aguardavam realmente a redenção de Israel, esperavam a redenção de Israel e foram fiéis até o fim. E aqui o verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele começa a tratar aqui sobre a esperança cristã, né? Hebreus 11, do 1 a 3, eu vou tentar hoje falar um pouco versículo por versículo, tá certo? Talvez eu vá e volte em algum tema, e eu peço que Deus me inspire e me ajude nessa hora, para que o teu coração também seja edificado e fortalecido nesta bendita fé que nós devemos ter em Deus. Temos aqui então o claro ensino. Ele começa no versículo 1 dizendo: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? Então temos o claro ensino aqui que o caminho do crente é do início ao fim um caminho de fé, na carta toda. Do início ao fim o caminho do crente é um caminho de fé. O justo viverá da fé. E aqui são relacionados então alguns heróis da fé, e os crentes tiveram que aprender que o cristianismo não se apoia em coisas visíveis. O cristianismo não se apoia em coisas visíveis. No judaísmo eles tinham o templo, tinham os sacrifícios,
eles tinham os dias, as celebrações, eles tinham as festas anuais, né, de tempo em tempo. Então havia vários ritos e várias coisas visíveis. Agora o cristianismo, hoje nós temos templos sim, onde nos reunimos, mas a nossa fé não depende do templo. Tanto não depende do templo que para nós cristãos não faz diferença o novo templo que está sendo construído em Jerusalém, né, onde o anticristo há de se revelar, né? Quando o templo estiver preparado, hoje em dia já existem vários sacerdotes que estão sendo treinados para que quando este terceiro templo seja reedificado lá em Jerusalém, eles voltem a apresentar sacrifícios de animais, e tudo isso desprezando o sacrifício de Cristo, que já foi perfeito e feito uma vez por todas ali na cruz do Calvário. Porém, né, aqueles que estão trabalhando nisso não creem em Jesus Cristo, como a Bíblia Sagrada nos mostra e como nós cremos e como o Espírito Santo testifica em nosso coração, que o verdadeiro Salvador já veio e nós estamos aguardando agora a sua segunda vinda para o arrebatamento da igreja. Tá? Então, os crentes daquele primeiro século, da segunda geração de crentes, assim como nós, precisamos aprender que o cristianismo não se apoia em coisas visíveis, tá? Mas tudo se respalda pela fé. Como já disse, sem templo, sem sacrifícios diários, sem ídolos, não há necessidade de coisas que possamos tocar. Nós somos movidos por fé e todo o cristianismo é respaldado pela fé. Tá? Tendo eles vindo para fora do judaísmo, o escritor então exorta que não retrocedam, mas que perseverem na fé. Como esses heróis que não estavam limitados pelo que viam ou pelo que era fisicamente palpável, esses heróis, né, que vai ser descrito aqui, nós vamos falar sobre Abel e Noé nesse primeiro ponto, né? Nesse primeiro estudo, nesse primeiro tópico, vamos citar Abel, Enoque e Noé. 3 heróis da fé que vieram antes da lei, antes dos sacrifícios, antes de tudo aquilo que a lei mosaica trouxe, tá? E todo o sistema levítico. Heróis que andavam por fé e não por vista. Tá certo? Por isso eles nos inspiram, por isso inspiraram os primeiros cristãos e continuam a nos inspirar. A fé não é apenas um anelo ansioso. Quero deixar muito claro que esta definição aqui de Hebreus é um resumo do que é fé. E aqui ele não está falando apenas da fé em Cristo ou da fé cristã. Ele está falando da fé num sentido geral. Nesse versículo, ele está citando a fé num sentido geral. A mesma fé que nos leva a ser curados, por exemplo. Né? A mesma fé que nos leva a crer que algo bom há de acontecer. A fé no geral, tá certo? Não especificamente a fé cristã. Ok? Nesse versículo. A fé não é apenas um anelo ansioso. É a esperança que enfrenta o futuro com absoluta certeza. Por exemplo, eu acabei de mencionar aqui uma absoluta certeza que eu tenho em Cristo Jesus, que a segunda vinda de Cristo é real, está próxima e perto está do dia do arrebatamento. É uma plena certeza e convicção que vive dentro de mim e na vida de todo cristão verdadeiro. Este é o nosso anelo. Não é apenas um anelo vazio ou ansioso, é uma esperança com um futuro certo. Não é esperança que se refugia num possivelmente, mas que se funda numa convicção. Né? Em seus dias de insegurança, John Bunyan era torturado pela incerteza. Quem foi John Bunyan? Escritor de O Peregrino. E ele escreveu o seguinte: cada qual pensa que sua própria religião é a melhor, dizia, tanto judeus como mouros e pagãos. E o que passaria se toda a nossa fé em Cristo e as Escrituras não fossem também outra coisa que só um pensar assim? Né? O que seria de nós se a fé que temos fosse apenas aquilo que muita gente pensa, a religião que eu tenho é a melhor de todas?
né? O que seria de nós? Mas quando John Bunyan irrompeu a luz, ou seja, quando ele foi impactado, provou Deus, experimentou Deus, foi cheio do Espírito Santo, quando ele verdadeiramente se tornou cristão e esta verdade tomou conta do seu ser, ele rompeu esta luz, escreveu o seguinte: agora sei, a esperança cristã é mais do que uma esperança, é uma esperança que se transformou em certeza. Você que já passou pelo novo nascimento, você sabe do que John Bunyan estava falando, você sabe do que eu estou falando. Nós temos uma plena convicção que Cristo é real, que o sacrifício de Cristo é verdadeiramente o único que pode nos religar com Deus e que por intermédio de Cristo não há outro caminho que possamos ser salvos, né? Somente em Jesus Cristo. Né? É nessa convicção que o cristão se mantém firme ou cai. Se temos convicção, a gente se mantém firme. Se não temos esta convicção, acabamos caindo da fé. É na convicção da esperança que agimos como agimos e somos quem somos. Mais do que trazer uma definição sobre fé, o escritor aqui está expondo os efeitos da fé, o que a fé realiza. As coisas que esperamos tornam-se por meio da fé realidade. Vou repetir, as coisas que nós esperamos tornam-se por meio da fé realidade. A fé nos dá convicção das coisas que não se veem. Também é pela fé que cremos que existe o mundo espiritual e que as coisas que Jesus fez, não fez no mundo físico, mas fez no mundo espiritual, como eu já disse aqui em aulas anteriores, né? Jesus, quando entrou no Santo dos Santos, não entrou no tabernáculo terreno, entrou no tabernáculo celestial. É pela fé que cremos nisso. Né? A fé que vem de Deus, que Deus colocou dentro de nós. A verdade é essa. Agora, essa declaração que está escrita aqui no versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, introduz a palavra fé, ou no grego pistes, sem o artigo. Tá? Então você não encontra apistes, é pistes. Que demonstra que o escritor está pensando da fé em geral e não especificamente na fé cristã. Né? Aquela fé em geral que, por exemplo, o centurião de Cafarnaum tinha quando chegou diante de Jesus e disse: o meu criado está doente, ele está enfermo, está mal à morte. E eu não sou digno que o Senhor me receba na minha casa, mas basta que o Senhor diga apenas uma palavra, porque comigo é assim. Né? Basta eu dar uma ordem aos meus soldados, eles vão e fazem. Então basta uma palavra tua e o meu criado ficará curado. Na mesma hora Jesus diz: nem em Israel encontrei tanta fé. Vai, a tua fé te salvou e o teu criado já está curado. E depois se constatou que realmente naquela mesma hora que Jesus liberou a palavra, naquele mesmo instante foi curado. A fé em geral é assim, porém ali, claro, né? Do centurião, a fé em Cristo, a fé na palavra de Cristo, a fé na pessoa de Cristo. Eu e você temos fé sim, e cremos que aquilo que pedimos ao Pai, recebemos, que pedimos ao Pai em nome de Jesus, nos acontece. Traz à tona, Paulo fala sobre isso, né? A fé tem este poder de trazer à existência coisas que ainda não existem como se já fossem. Né? Pela fé nós trazemos a existência, trazemos a realidade. O significado da palavra, vou voltar aqui um pouquinho, perdão, irmãos. Isso. O significado da palavra adicional, convicção, ou elencos no grego, né, deve ser considerado também. Esta palavra significa prova, teste. Aqui na versão que eu estou lendo, né, fala sobre a questão da prova, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em outra versão está escrito: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. No original, elencos, tá? Significa prova, teste, que sugere que a fé é vista
como a prova da realidade de fatos que não se veem. Tá? A palavra traduzida por certeza é hipostasis. Não sei se eu coloquei isso aqui. Isso. Certeza. Hipostasis. Já tinha sido usada também em Hebreus 1:3 no sentido de natureza ou essência, e em 3:14 no sentido de convicção, o mesmo usado aqui. Então, esse quer num sentido, quer no outro, se o primeiro sentido for o melhor, a declaração aqui significaria que a fé dá realidade às coisas esperadas, né? Traz existência àquilo que não existe. Se o segundo sentido for melhor, teríamos então que a fé consiste na convicção de que as coisas que se esperam acontecerão. Isso basicamente é a fé que está sendo tratada aqui, né? E eu e você, irmãos, temos esta fé como uma esperança, como uma âncora, algo que nos mantém firmes, constantes, né? A esperança cristã é a confiança no Espírito contra a razão. É a confiança no Espírito Santo de Deus, é a confiança naquilo que é eterno, é confiança naquilo que é celestial, naquilo que é espiritual, até mesmo contra a razão. A esperança cristã é confiança no Espírito contra a razão. Todo mundo sabe que qualquer ser humano morre. Todos nós sabemos, a Bíblia diz isso, apokeitai, aos homens está ordenada a morte, e depois disso o juízo está ordenado, está determinado, é uma ordem natural das coisas. Porém, a esperança cristã é a confiança no Espírito contra a razão. A razão diz, morreu, acabou. Mas a nossa fé naquilo que Jesus ensinou, naquilo que Jesus fez, e até na ressurreição de Cristo, está provado que se Cristo ressuscitou, também nós, os que esperamos por Ele, seremos ressuscitados, né? Então a fé, a esperança cristã é a confiança no Espírito contra a razão, supera a razão. A razão nos aconselha a nos apegar às coisas do momento, às coisas materiais. O Espírito, pelo contrário, nos diz que há algo mais além delas. Por exemplo, me veio aqui à memória, né? Aquele que retém o que deveria dar, né, empobrece, enquanto o generoso enriquece. Como isso é possível? Pela fé. Pela fé. Aquele que retém o que deveria dar, empobrece. Mas aquele que entrega generosamente, enriquece. É pela fé. E a gente vai na palavra de Deus, vai encontrar, por exemplo, aquela mulher viúva que tinha 2 filhos, ou mais, né, que tinha filhos, e chegou diante do profeta Eliseu e disse assim, olha, vão levar meus filhos como escravo, meu marido morreu, ele era um dos filhos dos profetas, ele era um dos discípulos dos profetas, e ele morreu, eu não tenho como pagar as dívidas que ele deixou. Agora o que eu vou fazer? Vai, empresta muitos vasos, empresta vários vasos, várias vasilhas, enche a tua casa de vasos. Porque o que você tem em casa? Eu tenho um pouquinho de azeite. Então, pega estes vasos, muitos vasos, peça muitos vasos, e começa a derramar o azeite. Começa a dispensar o azeite que está na tua botija sobre estes vasos vazios. Começa a derramar sobre eles. A lógica, a razão vai dizer, a hora que eu começar a derramar o azeite, logo ele vai se acabar e não vai encher um vaso sequer. Mas o Espírito, a fé, diziam no coração do profeta e também disseram no coração daquela mulher, senão ela não teria feito. Olha, faça como o profeta está mandando, creia no que ele está dizendo. Encha todos os vasos com o azeite que está dentro da botija. E a mulher começou a derramar o azeite dentro da botija, que estava na botija, dentro dos vasos. Encheu um vaso, 2 vasos, 5 vasos, 10 vasos, 30 vasos. A Bíblia não diz quantos vasos ela encheu com azeite. E até que ela disse, me tragam mais um vaso, porque esse está quase cheio, né? Esse já está cheio, me tragam mais um vaso. E um dos filhos disse, acabaram-se os vasos.
então o azeite parou. O azeite cessou. Isso só acontece pela fé. A esperança cristã é a confiança no Espírito contra a razão, contra a lógica, contra aquilo que é natural. Louvado seja Deus, porque Deus pode não se mover por uma lágrima, mas Ele se move pela fé. Não quero dizer que Deus não ouça as nossas orações cheias de súplica e tristeza e angústia. O livro dos Salmos, a Bíblia em toda ela nos relata Deus ouvindo a oração feita com lágrimas. Né? O salmista escreveu: minhas lágrimas enchem o teu odre. Né? A minha súplica enche diante de ti. Então Deus ouve sim a oração feita com lágrimas ou sem lágrimas. O que importa, o fator definitivo é a fé. Em quem cremos? A que ponto cremos? O quanto cremos? Né? E aqui o autor aos Hebreus está dizendo: perseverem na fé. Creiam que tudo aquilo que foi prometido há de acontecer. Perseverem na fé. O justo viverá pela fé. Eu e você permanecemos em Cristo pela fé que Ele nos tem dado. Alimente a sua fé. Seja cheio do Espírito Santo. Acompanhe sim a ministração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus começou a mover você aí, porque começou a mover também aqui. Aleluia. A esperança cristã é a confiança no futuro contra o presente. A esperança cristã é confiança no futuro contra o presente. Para o cristão é suficiente que Deus tenha ordenado e prometido alguma coisa. Né? Nós devemos olhar, irmãos, sempre além do imediato. A coisa que no momento pode causar prazer, a longo prazo pode causar destruição. E isso revela que tal coisa não é boa. Né? O cristão tem a segurança de que a longo prazo ninguém poderá nada contra a verdade. E a verdade é aquilo que Deus diz. A verdade é aquilo que Deus diz. Para nós cristãos, isso é muito simples e fácil de aceitar. Muitos podem contestar, a filosofia está aí para isso, né? Quantos filósofos pagãos, quantos filósofos ateus vão questionar isso, mas para mim e para você que é cristão, é simples assim: a verdade é aquilo que Deus diz, tá certo? Então o cristão está seguro de que a grande verdade no final prevalecerá. A resposta cristã é que o futuro não é incerto, porque o futuro pertence a Deus. O futuro não é incerto, porque o futuro pertence a Deus. Aleluia! Em todo caso, a esperança cristã crê que as promessas de Deus são verdadeiras e age com base nessa fé. Para o cristão, é suficiente que Deus tenha ordenado e prometido algo, como já lemos aqui. Ele tem a convicção de que não é uma esperança que ele adquiriu, mas sim uma certeza, porque a sua esperança está em Deus e Deus nos dá essa certeza. O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito acerca de toda a verdade que está na palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Então vale a pena ter fé. Como já disse, alimente a sua fé. Antes de partir para o verso 3, eu quero fazer um comentário do verso 2. Foi por ela, foi pela fé, que os antigos alcançaram um bom testemunho. Que os antigos alcançaram a aprovação. Então todos esses heróis relatados aqui em Hebreus 11... para os judeus eram grandes heróis mesmo. Para mim são grandes heróis. Quando criança eu admirava demais a força de Sansão. Né? Me deleitava na história de Sansão. Um super-herói real. Né? Eu me deleitava ao ouvir as histórias de Sansão. As histórias de Davi contra Golias. Né? Verdadeiros heróis da fé. Pensa você, irmão. Quem de nós... Por exemplo, eu com 1,80 m, jamais eu imagino que na minha própria força, na minha própria capacidade e no meu próprio temperamento, jamais teria coragem de enfrentar um Golias de 3 metros de altura.
Um homem treinado na guerra, onde só o colete que estava sobre seu peito pesava 60 quilos. Ele carregava uma armadura com mais de 100 quilos só de armadura. Pensa só quem que enfrentaria um gigante desse, 3 metros de altura, né? Mas pela fé naquilo que Deus podia fazer através da vida dele, Davi se levantou, foi e agiu. Né? Pela fé, os antigos alcançaram bom testemunho, não por causa das suas obras ou do seu procedimento. Né? É claro, quem tem fé tem um estilo de vida diferente daquele que não tem fé. Então isso acaba afetando também o nosso modo de agir, nosso modo de pensar, como eu já disse anteriormente aqui. Né? Quem tem fé vive de uma maneira diferente. Né? Eu e você precisamos andar por fé e não por vista. Né? Então, esses que alcançaram bom testemunho fizeram isso, andaram por fé e não por vista. Não por causa das suas boas obras ou do seu bom procedimento, antes, pela sua fé, eles alcançaram esse bom testemunho, esse selo de aprovados por Deus. Né? Porque se vê o seguinte, não, se eles tiveram êxito é porque Deus foi com eles, porque Deus estava com eles, porque Deus estava ao lado deles e porque eles fizeram a vontade de Deus. E por que fizeram a vontade de Deus? Porque andavam por fé. Simples assim. Né? Verso 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Tá? Aqui existe então um salto de fé. Tá? Um salto de fé. Ao contemplar a origem do mundo observável, da natureza, o escritor reconhece a necessidade de um salto de fé. Pela fé cremos que os mundos foram criados. É um ato de fé crer que Deus fez o mundo pela sua palavra. É um ato de fé crer nisto. Né? Se a explicação fosse restrita, como que era a ciência, a fenômenos que podem ser testados, nenhuma fé seria necessária. O invisível seria automaticamente excluído, como é na ciência, porque somente as coisas que podem ser vistas seriam consideradas como dados válidos. O escritor então escreve aqui um verbo expressivo. O verbo é katertistai. Katertistai. No contexto significa mobiliar completamente ou equipar. Deus mobiliou completamente, preparou todo o fundamento, todo o firmamento, não apenas do planeta Terra, mas de toda a galáxia, de todo o universo, de todos os planetas que formam o nosso sistema conhecido como sistema solar. Deus preparou todas as coisas, pôs cada coisa no seu devido lugar. Pela fé nós cremos que os mundos foram criados, e especialmente o planeta Terra, um lugar criado para que o homem pudesse sobreviver. Isso a ciência vai comprovar, que nenhum de nós sobreviveria, né, sem o auxílio de qualquer aparato que o homem ainda possa criar em qualquer outro planeta. Por exemplo, quando o homem chega na Lua, em 1969, dependia de estar vestido com aquele escafano, não sei bem se é esse o nome, e com ele um tubo de oxigênio, porque na Lua não tem oxigênio, né? Não tem gravidade. Então dependia de vários aparatos. Então o único lugar preparado para que eu e você habitássemos nesta forma corpórea é o planeta Terra. O mundo foi criado pela palavra de Deus. Louvado seja Deus. Nós cremos pela fé que assim o foi. Né? O resultado da fé aparece claramente aqui na sequência. O resultado da fé é declarado assim: o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O que é visível veio a existir de algo que não é visível. Então aqui já se combate a heresia de que o mundo surgiu de alguma matéria,
de alguma matéria existente, de que o mundo surgiu de uma grande explosão, né? A gente conhece bem essa teoria, ou conhece parcialmente a chamada teoria do Big Bang, né? Então, o mundo não veio a surgir de algo que já existisse de uma maneira defeituosa. Ele surgiu do nada. Deus fez pela sua palavra, né? E sem querer discutir ciência, o autor muda de assunto. Ele combate a heresia e fala categoricamente aquilo que a Bíblia afirma, que este mundo é o mundo criado por Deus. E se é um mundo criado por Deus, é um mundo de Deus, certo? E se o mundo é de Deus, quem é que estabelece as regras? É Deus. Foi Deus quem estabeleceu as regras que nós conhecemos, né? E isso aqui, o fato de ser o mundo de Deus, deixa para nós duas consequências. A primeira, devemos usar este mundo como a vontade de Deus está estabelecida. Devemos usá-lo sabendo que este mundo pertence a Deus, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Quando eu era mais novo, eu fazia confusão, né? Fazia a seguinte confusão, porque a Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno, o mundo descansa no maligno. E eu entendia que este primeiro mundo, a terra e a sua plenitude, que pertencem a Deus, era o mesmo mundo que jaz no maligno. Eu não entendia ainda que o mundo que jaz no maligno fala do sistema mundano, o sistema secular, esse sistema que hoje está sendo chamado de progressista. O sistema progressista é o sistema secular, o sistema mundano, despreza Deus, despreza a existência de Deus e quer completamente anular Deus da história. Tá? Quer usurpar o mundo que pertence a Deus. Tá? Então, as duas consequências, sabendo que o mundo é de Deus, a primeira é, devemos usá-lo como tal, sabendo que o mundo, a terra, pertence a Deus. Teremos presente que cada coisa que há no mundo é de Deus e trataremos de usá-la como Deus quer que a usemos. A segunda consequência, ainda que não pareça, de algum modo, Deus é aquele que governa. Deus é soberano e ele não perdeu o controle de nada. Mesmo agora em tempos de pandemia, Deus continua no controle. Jesus falou a respeito desse tipo de doença, desse tipo de enfermidade, que chegariam os tempos em que as dores de parto começariam. Chegaria a hora em que nós sentiríamos todas as estruturas sendo abaladas. É o que está acontecendo. E tudo aquilo que é visível e é passageiro será abalado, para aquilo que é eterno permaneça. Tá? Então, Deus está no governo. Se cremos que este é o mundo de Deus, então surge uma fé e uma esperança que nos capacita a fazer o mais difícil